Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui. A mais um encontro, a mais uma reunião da nossa catequese. E hoje estamos iniciando a terceira, acredito que é a terceira parte aqui da nossa catequese, terceira ou a quarta, vamos descobrir isso daqui a pouco. Que antes de começar, a gente vai iniciar com a nossa oração, pedindo para que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, prepare nossa inteligência e nosso coração para que a gente absorva da melhor forma as informações que estamos vendo nos últimos vídeos, que estamos vendo hoje, para que sejam ferramentas de aproximação da nossa alma até Ele. Então estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração de São Tomás de Aquino. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus. Que criastes com tanta beleza cada parte do universo. Vós aqui chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado. Dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, vamos dar uma olhada aqui em qual parte nós entramos agora. A gente entrou na... Deixa eu ver aqui se está certo. A gente entrou na quarta e última parte da nossa catequese. Estamos quase acabando. Deixa eu achar. Achei. Página 65, quarta parte, a oração. Qual que é o objetivo dessa nossa parte? Combater a batalha diária contra os nossos instintos naturais. Tem uma frase aqui de Santo Agostinho que diz: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. É muito interessante essa frase. Quando a gente está com fome ou com sede, existe uma busca instintiva e muito forte, a ponto de... Tem até uma frase clichê que diz: o melhor tempero é a fome. Por que isso acontece? Não sei se você já sentiu muita fome, ficou muito tempo trabalhando, sei lá, muito tempo sem comer, e quando foi comer alguma coisa, aquela coisa estava deliciosa, mais do que você sabe que é o normal daquela coisa, porque de fato o melhor tempero é a fome. Já aconteceu comigo várias vezes de eu estar com muita fome e comer, e nossa, que delícia essa comida, e saborear e sentir todos os temperos que tem ali e achar aquilo maravilhoso, mas em outro dia, depois eu tentar comer a mesma comida e não tá tão gostoso. Isso acontece porque eu estava com fome naquele momento. E aqui nessa frase Santo Agostinho diz: a oração é o encontro da sede de Deus, a ânsia, a vontade, assim como aquela ânsia de comer, aquela vontade de comer quando a gente está com fome. Então a sede de Deus com a sede do homem, a ânsia, a vontade que a gente procura com a ânsia, a vontade de Deus de nos unir a Ele. Muito bonita essa frase. E nesse capítulo a gente vai entender um pouco mais sobre essa graça que nós temos da oração, que nos ajuda a combater esses nossos instintos humanos. Bom, primeira coisa que eu acho que é interessante a gente deixar destacado é que a oração é um ato de intimidade. Assim como
sei lá, de repente você se encontra com seus amigos para conversar, para fazer um churrasco, para ir ao cinema, para qualquer coisa. A oração é um encontro com Deus também. Afinal de contas, você só se encontra com quem você tem intimidade, não é? Dificilmente você vai se encontrar com alguém que você não tem intimidade para jantar, para ir ao cinema, para fazer qualquer coisa. Você quer estar junto de quem você gosta. Ou seja, você está junto de quem você tem intimidade. Porque é proporcional, você vai gostar de quem você tem mais intimidade. Ou você tem mais intimidade porque você gosta mais daquela pessoa. Não importa a ordem das coisas aqui. O que importa é que o fato é, a gente se encontra com quem nós temos intimidade. A gente se movimenta para esse encontro porque ele é prazeroso. Porque estar com aquela pessoa é legal, é bom, é gostoso, é divertido. Não sei o motivo específico, mas esse encontro, ele acontece porque vocês são próximos. E mais ou menos isso que acontece com os encontros. Mas uma coisa que é bastante interessante é a seguinte pergunta: o que gera intimidade entre duas pessoas? O que gera intimidade entre duas pessoas? Essa pessoa que talvez hoje você está se encontrando por ter intimidade, teve uma época que você não conhecia essa pessoa e não tinha intimidade com essa pessoa. O que gerou intimidade entre vocês dois? Às vezes algo em comum que vocês faziam, às vezes conversas em comum que vocês tiveram, oportunidade de conversar. Talvez se não fosse alguma oportunidade de conversar, você nunca teria entendido que aquela pessoa tem coisas em comum com você. E olha que interessante, funciona da mesma forma no processo de intimidade com Deus. Afinal, a gente precisa fazer as conversas acontecerem para entender o quanto nós gostamos de estar ali naquele momento de oração, por exemplo. E é muito louco porque tem gente que diz assim: eu não tenho intimidade com Deus, eu não sinto amor por Deus, mas quantas oportunidades você deu para que esse amor, essa intimidade frutificasse? Porque não tem como frutificar se as oportunidades elas não acontecem. E isso faz bastante sentido, não faz? E eu acredito que talvez para aquelas pessoas principalmente mais distantes de Deus, é difícil encontrar essa intimidade indo só na missa de domingo. Então essa intimidade é uma intimidade que precisa acontecer diariamente. E como que a gente tem essas oportunidades de conversa, de oração, de conversa de intimidade? É por meio da oração. Um dos caminhos é por meio da oração. Na oração você vai falar com ele. Só que aqui tem um grande problema. Se você ainda não tem intimidade, a oração vai ser fria. E se você tem uma oração fria, ela não vai gerar intimidade. É por isso que é importante que os momentos de conexão aconteçam para que gere a oportunidade de você frutificar essa intimidade. Eu gosto muito de trazer e refrescar na memória de vocês, então eu quero que você pense sobre isso, sobre a possibilidade de você fazer parte de algum grupo da paróquia, de alguma pastoral da paróquia, ajudando, sei lá, pastoral da liturgia, por exemplo. Você pode ajudar fazendo leitura da missa, fazendo ofertório, caso você não goste de ler. A pastoral das boas-vindas, eu não sei o nome direito, mas você pode ficar lá na porta da paróquia recebendo as pessoas que estão chegando na missa. Essas são pastorais de serviço. Mas tem outras pastorais que não são pastorais de serviço. São pastorais de... como eu posso nomear? De participação, vamos colocar assim. Por exemplo, o Terço dos Homens. A gente tem na nossa paróquia a pastoral do Terço dos Homens. É uma pastoral em que você participa indo lá rezar. Essa é a sua participação. Você não precisa cumprir, exercer uma tarefa necessariamente. Você vai lá, senta e reza o terço. Assim como a pastoral da oração. Você vai lá para rezar, para ouvir as pessoas dando testemunho de momentos de intimidade ou de
coisas que eles receberam. Olha só, você não está agindo, você só está rezando. E essas pastorais, elas são muito interessantes, seja de serviço, seja de participação, porque faz com que você tenha momentos de intimidade com Deus. Momentos diferentes do padrão da missa, momentos diferentes do padrão da oração. E esses momentos diferentes podem fazer frutificar em você insights que vão gerar frutos, que podem criar conexões, que podem aumentar intimidade, que vão tornar uma oração mais poderosa. Se você tem uma oração fria, pode ser que sua oração fique mais quente, que vão fazer com que a sua participação na missa seja mais fervorosa, vai fazer com que sua participação na missa seja algo mais presente, talvez até mais necessário no seu ponto de vista. Então sair desse padrãozinho, missa, oração, e às vezes tem gente que não faz nem a oração diária, mas colocando um padrãozinho aqui de missa de domingo e Pai Nosso, uma oração decorada diariamente, saindo desse padrãozinho, você consegue encontrar essas oportunidades de aumento de intimidade. É muito fácil falar, eu não consigo ver o amor de Deus, eu não consigo sentir essa intimidade, sendo que você não está fazendo nada diferente. Então, precisamos ser muito conscientes na hora de responsabilizar Deus pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque se a gente pudesse elencar, na maioria das vezes, uma frieza, um distanciamento do amor de Deus, na maioria das vezes acontece porque nós não estamos fazendo o suficiente. E às vezes fazer o suficiente é fazer um pouco mais do que é o padrão. Cada pessoa funciona de uma forma diferente, não tem como traçar uma regra. Tem gente que vai na missa e aquilo já explode dentro dela, algo diferente. Mas tem gente que não é assim. E para quem não é assim, é necessário fazer algo diferente, algo que gere essa intimidade. É necessário cutucar a intimidade, ir atrás dela. Afinal de contas, ela é mais importante para a gente. Isso é complicado de falar, porque eu nem sei se isso é uma heresia. Eu não sei se falar que a gente se aproximar de Deus é mais importante para a gente do que para Deus, porque o amor dele é infinito, não tem como mensurar. Mas levando em consideração as consequências que podemos ter caso a nossa vida seja uma vida desregrada, e essa consequência eu quero dizer o inferno, acredito que eu posso dizer que essa aproximação deveria ser algo imprescindível para a gente, alarmante para a gente, alarmante na visão de que se eu não tô, eu tenho que dar meus pulos para fazer acontecer de alguma forma, sabe? Então, só de participar desses momentos de intimidade, eu vou me conhecendo mais, eu vou conhecendo ele mais, vou sabendo o que me aproxima mais dele. E ao conhecer cada vez mais, a intimidade aumenta cada vez mais. Igual acontece com o seu parceiro ou sua parceira, com seu amigo ou com sua amiga. A partir do momento que vocês vão se conhecendo cada vez mais, a amizade vai aumentando cada vez mais. A intimidade vai aumentando cada vez mais. Às vezes você chama um amigo seu para ir na sorveteria e descobre que ele não gosta de sorvete, ele gosta de hot dog. E a próxima vez você não vai chamar para ir na sorveteria, você vai chamar para ir lá no hot dog. A mesma coisa na igreja, às vezes você vai lá no texto dos homens e não curtiu muito, mas quando você vai na pastoral da oração, aquilo é maravilhoso para você. Como você descobre isso? Participando, dando os primeiros passos. Primeiro passo está sempre dentro da nossa responsabilidade. Então, por isso que eu digo, caso haja uma frieza na sua vida, eu poderia arriscar que o culpado é você. Na maioria das vezes, os culpados somos nós. Nós não estamos fazendo o suficiente para que essa frieza seja eliminada e para que o aquecimento, o aumento dessa intimidade aconteça.
tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O que gera intimidade entre duas pessoas? O processo de conhecimento. Conhecer melhor aquela pessoa. Entrar em oportunidades para que a conversa aconteça. Não é só conhecer, né? Não adianta ter um amigo ali só de internet. Você precisa entrar ali e falar com aquela pessoa um dia pessoalmente. Às vezes aquela pessoa é maravilhosa na internet, mas quando você conhece pessoalmente é totalmente diferente do que era. Você precisa conhecer a pessoa. Pegando esse gancho, eu quero trazer de novo aqui o fluxograma da fé. Eu não sei se tem ele aqui nesse nosso capítulo da oração, deixa eu ver. Eu acho que não tem. Então deixa eu pegar aqui. Eu sei que tem no primeiro capítulo aqui da terceira parte. Olha só. Aqui no nosso fluxograma da fé, a gente tem a fórmula do céu. Dá uma olhada aí na página 56 da sua apostila. A fórmula do céu tem basicamente 4 passos. O que é a fórmula do céu? É uma formulinha que a gente deve cumprir para ir para o céu. Basicamente, a gente encontra 4 passos nessa fórmula. Primeiro, observar os dogmas de fé. A gente já falou isso muitas vezes aqui durante esse ano. Segunda, cumprir os mandamentos. Precisamos cumprir os mandamentos para fazer aquilo que está de acordo com o que Deus diz que é a forma como Ele pensa, a forma que Ele age, a forma como o céu funciona. Então a gente precisa estar de acordo com a visão de Deus para poder estar com Ele, cumprindo os mandamentos. Ele diz, né? Se me ama, cumpra os meus mandamentos. Não tem minhas palavras aqui, tem que fazer. Então observar os dogmas de fé, cumprir os mandamentos, ter os sacramentos. Então aqui a gente está falando de algo que aumenta gigantescamente as nossas possibilidades de alcançar o céu. Ter os sacramentos faz com que seja infundido na nossa alma, tatuado na nossa alma, dons. Dons que vão nos deixar mais sensíveis para possibilidades de intimidade com o Senhor. Então sacramento é o terceiro passo aqui dessa nossa fórmula do céu. E o último passo é a oração. E é muito interessante a gente ver aqui que quando Deus fala, se me ama, cumpra meus mandamentos, Ele está pedindo ali um curvar da nossa vontade. Porque se a gente for ver bem, a maioria dos mandamentos, eles se direcionam contra a nossa vontade, contra nossas intenções instintivas. Às vezes você não é uma pessoa mentirosa, mas às vezes acontece alguma coisa que faz com que você queira contar uma mentira, entendeu? Todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos, em certo ponto ou outro, ele bate diretamente contra as nossas vontades instintivas. Por isso que a gente, para cumpri-los, precisa curvar nossa inteligência, curvar nossa vontade. Só que, para que a gente consiga fazer isso, não somos super-homens, não vamos conseguir fazer isso por conta própria, é impossível. Para que a gente consiga fazer isso, precisamos receber uma porção generosa de graça divina, constantemente, não é só uma vez, é constantemente. Eu gosto de dizer que os dogmas que Deus dá pra gente é como se fosse um óculos. Eu posso ganhar um óculos de presente, mas se eu não usar o meu presente, eu vou continuar enxergando mal. Agora, se eu usar, eu vou passar a enxergar melhor. A mesma coisa acontece com os dons. Quando eu tenho um sacramento, quando eu recebo o crisma, eu acabei de receber vários dons. No caso, os 7 dons do Espírito Santo, quando eu recebo o crisma. Então, eu recebi aqueles 7 presentes. Porém, se eu não uso os meus presentes, não vai adiantar de nada. Então é importantíssimo que eu faça uso da graça que está sendo dada para mim, constantemente. Se eu paro em algum momento de usar, ele não vai fazer efeito. Então os sacramentos, eles nos trazem virtudes e a oração nos traz misericórdia. Eu gosto de, às vezes, dar uma olhada no cenário, tentando encontrar a visão de Deus.
E nós somos criaturas dele, criaturas miseráveis, né? Acho que eu posso dizer exatamente isso. Somos criaturas miseráveis, porque somos muito abaixo, em todos os aspectos, de Deus e de todas as outras criaturas criadas por ele. Por exemplo, os anjos. A gente viu em uma aula que a gente tem aí algumas hierarquias de anjos. E a hierarquia mais baixa dos anjos é infinitamente maior que a gente. Em inteligência, em santidade, em sabedoria, em tudo. Então, nós somos muito limitados. E é muito interessante enxergar, quando a gente vê lá a passagem das bem-aventuranças que Jesus fala no Evangelho, é muito interessante quando ele diz cada bem-aventurança, né? Então, bem-aventurados os puros de coração, que herdarão o reino dos céus. Bem-aventurado isso, porque receberão isso. Bem-aventurados esse, porque receberão isso. E é muito legal como ele, a todo momento e em várias oportunidades, mostra o quanto ele quer dar pra gente, o quanto ele quer recompensar a gente por a gente fazer algo que foge da nossa vontade, foge dos nossos instintos. É muito louco isso, porque agora olhando aqui pelos olhos de Deus, quando eu vejo uma criatura tão inferior conseguindo superar sua própria inferioridade pelo amor e reconhecimento que ela tem por mim, Deus, isso daqui, eu não sei se eu posso dizer isso, é certo dizer isso, mas é a primeira coisa que vem na minha cabeça. É digno de uma recompensa. Pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas eu vejo muito a gente na posição de um cachorro, né? Então, tipo, quando você está adestrando um cachorro, tem uma cachorra aqui, a gente está adestrando ela. E é muito interessante ver como a gente vai ensinando truques para ela, que faz com que a gente às vezes olhe e fale, caramba, eu não acredito que ela está fazendo isso. Coisas bestas às vezes, sabe? Tipo, a cachorra tem uma bolinha que a gente coloca a ração dentro da bola. E aí ela precisa ficar batendo na bola para a ração ir caindo. E é muito interessante ver que quando aquela bola está indo na direção de uma quina, ela faz assim para a bola não ir para a quina, a bola desvia e ela consegue continuar brincando antes daquilo acontecer. Sabe? Então é uma habilidade cognitiva que ela tem que é uma coisinha besta, mas me surpreende. E eu fico refletindo às vezes sobre isso e pensando, às vezes, será que Deus olha a gente quando a gente está com muita vontade de cometer um pecado e a gente fecha o olho, faz o sinal da cruz e reza uma Ave Maria, por exemplo, e aí para se distanciar daquela vontade, será que Deus olha e pensa, nossa, que legal, que inteligente, como ele foi bom, igual eu olho para o meu cachorro e falo, caramba, olha lá o que ele fez. É uma comparação, na minha cabeça, razoável. Porque assim como os animais em comparação a gente, eles são muito inferiores. E eu acredito que a distância entre Deus e nós é muito maior do que essa que a gente tem entre nós e os cachorros. Mas é uma analogia que me faz pensar o quanto é interessante a gente perceber que distanciar daquilo que a gente está com vontade de fazer, só que vai nos levar para um pecado, deve agradar a Deus. É muito legal. E quando a gente cumpre os mandamentos, fazendo uso do sacramento, das virtudes dos sacramentos e da misericórdia da oração, ou seja, com o exemplo que eu acabei de dar, estou com vontade de cometer um pecado, mas eu rezo e peço para Deus, Deus, eu sou tão infeliz, porque eu estou com vontade de fazer isso, mesmo sabendo que eu estou errado, mesmo sabendo que é um pecado, mesmo sabendo que eu vou te desagradar, eu não quero te desagradar, mas eu quero muito fazer isso. Me ajuda. E esse me ajuda é a misericórdia, a gente pedindo a misericórdia, a gente pedindo que ele nos dê luz para entender e conseguir lidar com essas situações de uma forma melhor. Talvez não naquela situação específica, mas dando inteligência para que a gente cada vez mais ir superando algumas coisas que antes a gente vacilava de uma forma muito fácil. Então a oração é importantíssima para clamar essa misericórdia. Além de aumentar nossa intimidade, nos traz esse benefício da misericórdia para que a gente consiga constantemente superar as nossas vontades intuitivas e nos aproximar daquilo que é o amor de Deus. Ele diz, né? Se me ama, cumpra os meus mandamentos.
Então, mais do que a gente falar eu amo você, Deus, é a gente agir de acordo com essa fala. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante a gente trazer aqui. Beleza, Lucas, você já falou aí sobre importância de oração, você já falou sobre esses pontos, entendi, mas oração para mim parece muito repetitivo e pode ser muito repetitivo caso você não saiba das outras possibilidades que nós temos. Então, a gente tem aí algumas possibilidades de oração. Primeiro, oração decorada. Segundo, oração meditada. Terceiro, oração espontânea. E quarto, oração cantada. Vamos começar aqui pelo primeiro. Oração decorada é a mais fácil de todas. A oração decorada é aquela que você conhece: Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, São Tomás de Aquino. Então todas essas orações que já existem, nós decoramos e repetimos, são orações decoradas. E às vezes a gente pode parecer muito frio e essas orações podem parecer até ineficientes caso a gente só blá 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 blá, blá fale da boca para fora. Então eu estou falando, minha cabeça está em outro lugar. Lembra que essa oração, esse momento de oração é um momento de encontro, é um momento de aumento de intimidade. Eu gosto de pensar nas orações como um momento em que eu estou sentando ali para rezar e Deus está sentando aqui do meu lado. Um momento em que Ele está se encontrando comigo, Ele está junto comigo. Ou seja, talvez eu possa estar rezando o Pai Nosso e pensando em outra coisa, mas que essa coisa esteja relacionado a esse momento entre mim e Ele, a esse momento em que eu quero contar sobre as minhas dificuldades, eu quero agradecer tudo aquilo de bom que Ele me proporciona. E às vezes eu posso simplesmente fazer a oração rezada, oração decorada, tá? Segundo ponto, a oração, mas é importante que, mesmo sempre que a gente for fazer essa oração decorada, no pior dos casos, a gente tente, eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tente puxar a atenção para cada palavra que está sendo dita. No pior dos casos, que a gente preste atenção no que estamos dizendo. Porque se a gente deixar de uma forma desatenta, se a gente não observar isso, nossa imaginação vai levar a gente para 1000 situações, que não tem nada a ver com aquele momento de encontro. É que nem você se encontrar com a pessoa que você mais gosta e a pessoa não dá bola para você, fica mexendo no celular enquanto vocês estão lá conversando, dando risada de coisa que está vendo no celular enquanto você está contando uma coisa da sua vida para ela. E a pessoa, que chato. Então é equivalente. Esse pensamento me ajuda a, toda vez que eu estou dispersando, peraí, esse é um momento importante, peraí, vamos lá, Deus está do meu lado, preciso me esforçar um pouco mais, tá? Então fica aí essa dica. Segunda, oração meditada. E o que é uma oração meditada? É a gente se aprofundar em pensamento, se aprofundar em leituras, se aprofundar na oração decorada. Então, por exemplo, se a gente for rezar o Pai Nosso de uma forma meditada, aquela oração que dura 30 segundos, pode ser que ela dure 10, 20, 30 minutos. Pai Nosso que estais nos céus. Que céus? Onde é os céus? Santificado seja o vosso nome. Santificado. O nome dele tem que ser santificado. Venha a nós o vosso reino. Que eu esteja um dia no seu reino, Senhor. E que o Senhor me traga a possibilidade de enviar o seu reino para mim, porque eu não sou capaz de encontrar o seu reino por conta própria. Que o Senhor me traga os benefícios dos sacramentos, que o Senhor me traga a graça da sua misericórdia por meio dessas orações que eu estou fazendo. Então olha só a meditação que eu estou fazendo enquanto eu estou falando cada frase do Pai Nosso. A mesma coisa se aplica para a Ave Maria, para o Santo Anjo, a mesma coisa pode ser aplicada para as leituras. Então, por exemplo, aqui nesse nosso capítulo das orações, a gente tem aqui no final, como em todo capítulo, uma frase. E nesse capítulo, a frase é de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Está escrito o seguinte: nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Olha que interessante. E meditar sobre essa palavra faz com que a gente nos aprofunde na nossa fé, no entendimento da nossa fé, em coisas bonitas
que a gente pode contar para outras pessoas. Então olha que bonito é isso daqui, eu consigo ver beleza, muita beleza nessa frase, porque ele diz: embora sejamos muitos, somos um só corpo diante de Cristo. Formamos um só membro. Então a oração que eu faço beneficia aquela outra pessoa que eu conheço. Beneficia aquela outra pessoa que também é cristã e batizada que eu nem conheço. Que a gente forma um só corpo. Se eu cortar meu dedo, a saúde do meu corpo inteiro vai fazer o meu dedo cicatrizar. Não é o dedo que cicatriza sozinho. É a saúde do meu corpo que ajuda o meu dedo a cicatrizar mais rápido. E se o meu corpo não tiver com uma saúde muito boa, essa cicatriz ela vai demorar mais para acontecer. Então olha só como nós nos beneficiamos. E essa reflexão veio de uma frase só. Então essa oração meditada ela é muito boa. Eu gosto muito de fazer isso. Eu separo um tempo logo quando eu acordo de manhã, que eu estou sozinho, para fazer a leitura do Evangelho do dia. As leituras do dia, né? Primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E eu gosto de refletir sobre aquilo que eu li. Eu gosto de ouvir uma homilia. Por quê? Porque na homilia a pessoa está refletindo sobre aquela leitura. E ao refletir, ela me traz insights que eu nem pensei. Ela me traz ideias que ela teve e que eu não tive. E que pode frutificar para mim. Porque ela acabou de me dar uma ideia e um ponto de vista diferente sobre algo que eu nunca pensei. E isso aumenta a minha habilidade na hora de explicar algo para vocês, por exemplo. Entendeu? Então essa meditação ela é muito importante para a nossa evolução na nossa fé. Esse é um hábito que eu aconselharia você colocar no seu dia a dia. Terceira, oração espontânea. Quem diz que a gente só precisa fazer oração decorada? A gente pode fazer uma oração espontânea também. Por exemplo, quando um carro, uma ambulância passa aí do seu lado, você ouve a sirene, por que não rezar pelaquela pessoa que está dentro daquela ambulância? Aqueles parentes daquela pessoa que estão desesperados, pensando nela e o que aconteceu com ela e tudo mais. Então essa oração espontânea pode ser algo de 5 segundos. Senhor, guarda essa alma, protege ela e os parentes. Mas é uma coisa tão pequena e tão grande ao mesmo tempo. Porque isso treina a nossa capacidade de ter empatia e se importar com a outra pessoa. E ao falar isso, eu tenho certeza que muitos benefícios são dados para aquela pessoa e muitos benefícios são retornados para você. Porque a Bíblia mesma diz: quem abençoa, automaticamente é abençoado. Então toda vez que nós abençoamos alguém, automaticamente nós recebemos bênçãos também. Então essa oração espontânea, isso, abrindo parênteses aqui, faz parte da frase que a gente acabou de ler. Somos todos parte de um só corpo. Olha, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Isso veio na minha cabeça agora. Olha que legal. Como faz sentido. Quem abençoa, também é abençoado. Por quê? Porque se eu estou abençoando alguém, eu estou elevando o nível dessa pessoa. E se eu elevo o nível dessa pessoa, a quantidade de graça que essa pessoa recebe, eu estou elevando o nível não só dela, mas de todo o corpo. Eu estou tornando o corpo mais saudável. E se aquele corpo está mais saudável, isso vai ser benéfico para mim também. Porque vai ter um momento que eu vou vacilar, vai ter um momento que eu vou me ferir. E nesse momento, quanto mais saudável o corpo tiver, maior vai ser a minha cura, a minha recuperação. Que legal, nunca tinha pensado nisso, mas olha que insight legal. E isso vem do quê? Desse momento de meditação, desse momento de reflexão. Então essa oração espontânea pode ser feita a qualquer momento, com qualquer palavra, parte da sua cabeça. É igual quando a gente está reunido lá na hora da nossa catequese e a gente faz uma oração, igual eu fiz aqui agora no começo dessa nossa aula, que eu falei, que o Senhor possa abençoar esse nosso encontro, para que tudo que a gente diga aqui, tudo que a gente vem aprendendo, aumente a nossa intimidade, aumente a nossa inteligência, aumente a nossa sabedoria. Não está escrito, isso daqui é tudo espontâneo. São coisas que vêm do nosso coração. E a Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio. E aí eu deixo essa reflexão para você. O que o seu coração está cheio? Dá uma observada no seu dia.
Se você está vendo esse vídeo de manhã, dá uma observada no seu dia anterior. O que você fez no dia anterior? O que você falou no dia anterior? A boca fala o que o coração está cheio. Vai ser mais fácil fazer orações espontâneas quando seu coração estiver cheio disso. E aí a gente tem a nossa último tipo de oração, que é a oração cantada. A oração cantada, eu gosto muito da oração cantada porque ela desperta muitos sentimentos em mim. O Padre Marcelo diz que quem canta reza 2 vezes, né? Eu gosto muito de cantar músicas. E no geral, música modela o nosso comportamento, modela o nosso pensamento e faz com que a gente fale. Como eu acabei de falar, a boca fala que o coração está cheio. Se a gente canta muito algo, talvez o nosso coração esteja muito cheio daquele algo. E se a gente canta muito algo, mesmo que o nosso coração não esteja cheio daquilo, atenção, pode ser que seu coração se encha daquilo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Então eu deixo aí a dica, deixa para que vocês cantem. É uma forma de se aproximar e de aumentar a sua intimidade também com Deus. Beleza? Uma das orações mais... Um dos tipos de oração mais populares que nós temos e que está dentro da oração decorada é o terço. O terço é uma das orações mais poderosas que existem. Tem aí relatos de exorcismos em que na hora do exorcismo o próprio demônio relata que ele odeia o terço, para você sentir o poder que tem. E é uma oração que foi dada diretamente por Nossa Senhora. Inclusive existem 15 promessas que Nossa Senhora fez para quem rezar o terço todos os dias. E eu quero passar a compartilhar com vocês aqui essas 15 promessas. Olha só. A primeira: os verdadeiros filhos do meu terço gozarão de uma grande glória no céu. Isso para mim mostra que vão ter ali 2 níveis de pessoas, no mínimo. As que não rezavam e as que rezavam. Porque os filhos do terço gozarão de uma grande glória. Ou seja, esse pessoal aqui vai receber, esse daqui não vai receber. Apesar de os 2 estarem no céu. E caramba, se está no céu, já é uma glória gigantesca. Eu estou perto do próprio Deus. Eu faço parte da Santíssima Trindade. Estou unido a eles. Se isso já é gigantesco, imensurável, inimaginável, não cabe, eu não consigo pensar. Imagina o que é uma grande glória além disso. Eu não consigo imaginar o que pode ser. Mas se é uma promessa, deve ser algo extraordinário. Segunda promessa: o que pedirem por meio do meu terço, obterão. Olha que promessa gigantesca. O que pedir por meio do terço, você vai receber. Terceira: aqueles que defenderem meu terço serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. Olha só. Aqueles que defenderem serão socorridos pela própria Maria, pela própria Virgem Maria. Quarto: obtive do meu filho, olha só, que legal, eu adoro essa parte. Obtive do meu filho, ou seja, ela mesma pediu. Obtive do meu filho que todos os membros da Irmandade do Rosário, terço, tenham por irmãos durante a vida e na hora da morte os santos do céu. Ou seja, quem reza o terço tem uma intimidade maior, uma intimidade ordenada pela própria Virgem Maria com todos os santos do céu, tanto aqui no momento da vida quanto no momento da morte. Isso quer dizer que quando você morrer e estiver lá no julgamento e o demônio estiver sedento pela sua alma, jogando ali naquele momento todos os seus pecados, todos os seus erros, para que ele possa te arrastar para o inferno, caso você tenha rezado o texto todos os dias, você vai ter ao seu lado todos os anjos, os santos do céu, para te defender, para te apoiar. E caramba, essa é uma ajuda que eu não recusaria, é uma ajuda que eu acredito que pode virar o jogo. Vamos lá, quinta promessa: aqueles que rezarem fielmente meu terço serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo.
Sexto, a devoção a meu texto é um grande sinal de predestinação. 7. A todos os que rezarem meu texto com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. E olha, até a gente chegar aqui, ela já falou coisas maravilhosas, coisas extremamente grandiosas. O que pode ser proteção especial e graças grandíssimas, além disso tudo que ela já falou. Então olha como Nossa Senhora é abundante nas promessas dela aqui para quem reza o texto todos os dias. 8º, aquele que perseverar na oração do meu texto receberá uma graça insigne. 9, e aí vocês pesquisam o que é graça insigne. 9, o texto será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. Então você tem vícios? Você tem pecados de estimação? Você tem heresias, tem pensamentos de não concordo com a igreja nisso ou naquilo? Se você rezar o texto todos os dias, você vai ter uma graça especial de Nossa Senhora para ter a inteligência, para ter sabedoria, para conseguir se livrar dessas prisões e entender melhor o reino de Deus. 10º, o texto fará florescerem as virtudes e as boas obras e obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, levando-os ao desejo dos bens celestes e eternos. Quantas almas se santificarão por esse meio? 11. Quem se confia a mim por meio do texto não perecerá. 12. Quem rezar meu texto com devoção, meditando seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. Pecador se converterá, justo crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. 13. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os sacramentos da igreja. 14. Aqueles que rezarem meu texto encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças, e participarão dos méritos dos bem-aventurados. Então, além daquela graça especial que ela falou lá no começo, a gente ainda vai participar dos méritos dos bem-aventurados, que é uma graça especial também, que vai diferenciar as pessoas comuns do céu, né? As pessoas comuns do céu dos bem-aventurados. Então, olha, tem as pessoas comuns que não rezavam o texto e não são bem-aventurados, mas estão no céu. Tem os bem-aventurados, que está aí um patamar, um nível acima dessas pessoas. E tem os bem-aventurados que receberam a graça maior aqui de Nossa Senhora por rezar o texto. Então, é louco isso. 15. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotas ao meu texto. Então, morreu, passou ali no julgamento, foi pro purgatório, você não vai ficar mofando lá. Nossa Senhora vai liberar você prontamente. Eu gosto muito de uma figurinha que eu vira e mexe, vejo na internet, que é o céu. E aí tem São Pedro conversando com Jesus. E aí Jesus está falando assim para São Pedro: deixa ela, Pedro, deixa ela. E aí lá no fundo dessa figurinha tem Nossa Senhora com um texto gigante estendido e um monte de pessoas subindo ali para o céu, pendurado nas cotas ali, nas bolinhas do terço. Então o terço sendo jogado ali como se fosse uma corda e as pessoas subindo para o céu, pendurada no terço. E Jesus falando para Pedro: deixa ela, Deus, deixa ela, Pedro, deixa ela. E é basicamente isso que ela está prometendo aqui nas promessas, né? Nossa Senhora é maravilhosa. Então olha só que oração poderosa, que oração muito importante de você colocar na sua rotina diária. E para finalizar, eu acredito que é interessante a gente falar sobre os momentos em que não estamos com vontade de rezar. Eu anotei uma frase aqui que eu quero compartilhar com vocês. É o amor que faz rezar mesmo sem vontade. Tem muitos dias que eu não estou com vontade de rezar. Eu poderia passar batido. Não faria diferença nenhuma. Eu poderia deixar aquele dia passar batido sem rezar.
mas é pensar que Deus está me esperando para aquele momento ansiosamente. Depois de eu dar minha atenção para o trabalho, dar minha atenção para a academia, dar minha atenção para todas as outras coisas, Ele está me esperando naquele momento. Ele quer um pouquinho da minha atenção também. E caramba, pensar em como Ele é maravilhoso comigo e como Ele me livra de muitas coisas que poderia ter acontecido comigo. Me dá a graça de receber muitas coisas que eu não mereço receber. Como eu posso dizer não para 10 minutos, 15 minutos de oração com Ele? Não tem como, não dá. Então, quando a gente ama muito, a gente faz mesmo sem querer. É um exemplo de um namorado e uma namorada, um marido e uma esposa. Quando a gente ama muito, a gente abre mão de coisas que a gente não queria para aquela outra pessoa. Então, eu vejo a oração como esse abrir mão da minha vontade muitas vezes. Isso me treina para ser uma pessoa que não é aquela pessoa com a síndrome do imperador, que quer aquilo e tem que ser daquele jeito, e se não for desse jeito eu não vou estar feliz e não vou gostar. Isso me treina a ser uma pessoa melhor. E no fundo, todos os mandamentos de Deus treinam a gente a ser pessoas melhores. Espero que essa nossa conversa de hoje tenha sido benéfico para você, tenha gerado alguns frutos, algumas ideias, e que isso gere prosperidade espiritual na sua vida. Vamos encerrar. Que Nossa Senhora possa nos abençoar e nos trazer cada vez mais clareza de qual é a caminhada de fé que Deus espera de nós e quais são os passos e caminhos que devemos seguir. De uma forma muito particular para cada um, de uma forma que só ela sabe as dificuldades particulares que nós temos, as crenças que nós criamos, e que ela nos ajude a quebrar as crenças que nos afastam de Deus e os hábitos que também nos afastam, e construir novos hábitos por meio de um amor cada vez mais crescente que a gente constrói perante Deus, perante o céu, perante a Virgem Maria, perante aquilo que é verdadeiro nessa vida, né? Só isso é verdadeiro nessa vida, todo o resto é passageiro. Então vamos pedir essa graça especial para Nossa Senhora e nos disponibilizar para sermos melhores do que estamos sendo hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.